Boa tarde, são 3 horas. Lisboa e Moliva, de João Cleque e Sabuca, o branco mais preto de África. E estas coisas não perdoam. Há pouco foi o show Stalin, algo relacionado com comércio, os comerciantes. Agora, poder local. Neste caso concreto temos o Sr. Vítor António Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Sarilhos Pequenos, aqui no nosso Conselho, Conselho da Moita. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu tenho a impressão que o som está assim um bocado reduzido. Já está, já se ouve melhor. Sr. Presidente, o que é que tem a dizer de uma cena deste tipo? Isto não é nenhuma peça de teatro, mas é uma cena demasiado importante para o nosso Conselho. O fechar do pano de uma rádio local, talvez a única que tivesse escrito Moita. Qual a atitude do poder local em relação a este desaparecimento? Na parte, de facto, me cabe a apreciar, pronto, de facto, eu tenho que fazer aqui um lamento que, enfim, coisas destas possam acontecer numa rádio, como disse, e muito bem, única na Moita. Felizmente não é única no Conselho, mas única na Moita. É evidente, pois lamento o conhecimento destes, enfim, em relação, tanto como autarca, pronto, não sei se não haveria com algum tempo de informação deste acontecimento ou do que estaria previsto poder acontecer, poder-se, enfim, através das autarquias do Conselho, haver uma solução de facto para evitar este fechar de pano, como o senhor de facto disse. Pois, eu sei nitidamente que, por exemplo, é uma pequena freguesia do nosso Conselho, com fracos recursos económicos, inclusive, não é? Mas estas questões relacionadas com o devia, o podia, é tudo no passado. E estamos a jogar um bocadinho no passado. Há que atribuir, não digo culpas, porque as questões relacionadas com o atribuir culpas ou não, mas uma questão de responsabilidade. Não acha que devia de haver alguém a assumir a responsabilidade que lhe é conferida sem ninguém lhe pedir responsabilidade? Isto parte do princípio da honestidade. Muitas das vezes em rádio foge-se com honestidade. As pessoas da rádio. Agora, neste caso concreto, é o encerramento de uma rádio. O meio de comunicação social, no Conselho, neste preciso momento, o mais importante. Era aquele que era considerado ainda do Conselho. E que o somos até às 24. Quem, neste momento, é que gosta ou gostará de assumir a responsabilidade que lhe é conferida no desaparecimento disto? As autarquias não terão, de uma maneira ou de outra, derivado, muitas das vezes, aos fracos recursos que têm. Eu não discuto isso. Eu só discuto se não têm tão bem uma coisa qualquer que lhes diga assim, realmente eu tão bem, me sinto um pouco culpado, ou por não ter feito, na devida altura, qualquer coisa pela rádio. É evidente que... Sem querer entrar para a autarquia dentro. É evidente, sim. É evidente que a Junta de Freguesia, no qual eu presido, é de facto, a nível financeiro, uma junta de fracos recursos, sem dúvidas. Mas também é verdade que mesmo com fracos recursos, se a tempo e horas, isto na parte que me cabe a mim, como Presidente da Junta, se a tempo e horas me fosse pedido a mim e ao restante Executivo alguma ajuda possível da própria Junta de Freguesia de Sarilhos Pequenos para evitar, portanto, este acontecimento, eu não tenho dúvidas nenhumas que, dentro daquilo que nos era possível, nós iríamos com certeza ajudar a que isto de facto não acontecesse. Bom, então, Sr. Presidente, quero-me desculpar, deixem-me meter a minha colherada. Há aqui uma coisa que me parece que é importante definir-se, uma coisa que é importante esclarecer-se.
é que, de facto, isto é pescadinha com o rabo na boca, porque quando se procura assumir de quem foi a culpa ou quem deixou de ser, lá está a pescadinha. O comércio diz que de facto são as autarquias diz que é o Poder Central diz que são as autarquias, portanto isto anda e não sai daqui. Agora, o que me parece, e era isto que eu queria dizer, importante esclarecer, é que o Rádio Clube da Moita, e é pelo Rádio Clube da Moita que nós neste momento temos que falar, não precisa ou não precisava, não era essa a intenção de subsídios de quem quer que seja. O Rádio Clube da Moita tem e sempre teve um produto para vender. Nós, penso que estamos a trocar um pouco as coisas e não queria deixar passar em claro esta situação. Nós não queríamos, nunca quisemos, nem iríamos querer quaisquer tipo de subsídios, porque nós, penso que temos capacidade para nos valer a nós próprios. Agora, a sensibilidade iria no sentido de nós conseguirmos, de alguma forma, vender melhor o nosso produto. Que, ao fim e ao cabo, é uma prestação de serviços. Eu queria esclarecer isto para que não restassem quaisquer tipo de dúvida.